Olá, queridos e queridos ouvintes do PowerCast. Estamos iniciando aqui mais um episódio com a presença dos PowerCasters, eu, Gustavo, e com Danilo Caruso. Fala galera, vocês estão bom? Eu tô bem. E nós temos o prazer aqui de receber hoje o Márcio Lazari. Ele é profissional de educação física, treinador de ciclistas, triatletas, mountain bikers e ministra vários cursos aí no Brasil, não sei se no mundo, né? Ele pode trazer isso aí para a gente, mas sempre traz muita informação sobre avaliação e treinamento. Então, cola o ouvido aqui que hoje a gente vai tentar desmembrar um pouquinho das métricas do Training Peaks, falar um pouquinho das avaliações e vamos ver para onde que o papo vai. Seja muito bem-vindo aí, Márcio. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Danilo. Agradeço o convite e a participação e espero que todos tenham paciência e vontade, avidez em ficar conosco nesse bate-papo que vai ser muito legal sobre potência, ciclismo e treinamento. Eu acho que o pessoal vai curtir, cara, porque potência é igual um elogio para ciclista, né? Tá na boca de todo mundo, eles falam toda hora e rola até uma competição interna, né? Então, assim, o que a gente falar de potência aqui, eu acho que eles vão ficar ligadão. Antes os corredores perguntavam qual é teu pace, né? E os ciclistas não tinham essa referência. Agora tem no FTP, aí já pronto. Agora virou também conversa de boteco. Exatamente, cara. Mas antes da gente entrar de fato no tema que a gente veio conversar aqui, conta pra gente, pros ouvintes aí, um pouquinho da sua história, como é que surgiu esse vínculo com o ciclismo, se foi antes ou depois da formação da educação física, enfim, fala aí um pouquinho pra gente. Legal. Eu tenho 42 anos, me formei com 21 anos, lá na Unicamp, em 2001. Acabei de saber que Danilo também é prata da casa, então é meu bicho. Não passou trote comigo, mas somos aí, bebemos da mesma fonte, somos da mesma formação acadêmica. Fiz meu mestrado por lá na Unicamp também, mas na linha do tempo fiz especialização em 2005 e em 2013 entreguei meu mestrado. Eu tive minha história com bike, você perguntou, Gustavo. Bicicleta era brincadeira, né, de moleque, ficar indo pra lá e pra cá. Começou como todo mundo, né, colocando às vezes um pedacinho de Yakult na roda para fazer barulho, imitar motor, né, essas coisas. Freava com Havaianas na roda de trás. Pedalava assim, morei muitos anos, nasci e criado em Ribeirão Pires, que aqui é o ABC de São Paulo, um lugar que está ao lado da Serra do Mar, então tinha muitas trilhas de moto, jipe, e aí eu acabei, meu contato com ciclismo, assim, foi mountain bike, assim, meu DNA, na verdade. E foi mesmo antes da faculdade, não só essa brincadeira de moleque, porque a minha história começa com a minha família. O telefone da minha casa, tinha 13, 14 anos, o telefone da minha casa tocava, eu falava alô e quem respondia do outro lado era algum ser humano de São Paulo, do Brasil, querendo fazer inscrições de prova de mountain bike. Minha família organizava prova de mountain bike. Meu pai era um corredor, ele era um apaixonado por esportes, trabalhava em indústria química, nada a ver com a educação física, mas ele gostava de organizar eventos, corrida em volta do quarteirão de casa, ele era um entusiasta, e a coisa foi ficando séria na corrida a pé, e logo ele começou a andar de bicicleta. E aí ele fez uma trilha noturna. Eu lembro bem que meu pai amarrava umas lanternas, amarrava a lanterna no guidão. E andava com umas bicicletas, assim, as primeiras mountain bikes. Estou falando nos anos 1990, tá? Então, em 93, eu me lembro, com 14 anos, eu já participando da organização junto com a minha família, não só atendendo o telefone, mas cadastrando atletas e conhecendo alguns atletas profissionais, inclusive. E foi uma experiência muito interessante, porque eu já era nadador. Nadava em Santo André, era atleta federado, o clube era bom de natação, gostava do triatlon, andava de mountain bike, organizava provas, fui cair na educação física, né? Não tinha como. E aí eu fui drenado para esse buraco negro da felicidade de trabalhar com esporte, sabendo também das dificuldades, né, das amarguras, assim, da vida profissional, mas me realizei academicamente, assim, passando pela Unicamp, uma casa que eu tenho muito orgulho de ter vivido experiência, assim, porque aprendi a pesquisar, aprendi a estudar, criei bons amigos, aprendi a treinar
não mais mountain bike, aí no triatlon foi uma segunda fase, então entre 17 e 21 anos eu estava realmente treinando bastante na faculdade, e adorei viver essa época aí. E desde 2011 eu tô casado, tenho 2 filhos, e a vida muda bastante, com 2 pequenos, o Guilherme tem 6 anos, o Rafael tem 3, Larissa, minha esposa, tem minha idade, é fisioterapeuta, é da área, então é esporte o tempo inteiro. Isso não é novo, né? Vocês sabem, é assim, vocês são assim também. Cara, que da hora, velho. Provavelmente naquela época aí que você botava os Yakult na rota, você também já teve uns dentes perdidos, uns queixos rasgados, né? Eu tenho uma cor diferente aqui, eu tenho uma paleta de cores na minha boca. Derrapava na areia para levantar poeira. Era isso aí, era bom, cara, era bom, e eu tenho saudade. Mas Muito passou, bom. agora é outra era. Vamos falar de potência e tecnologia. É isso aí, cara. Olha só, Márcio, o Danilão já até comentou com você antes da gente começar aqui, que a gente já tentou fazer esse episódio várias vezes, né? Assim, é legal de ser um episódio para início de temporada, que a galera já entra quente para o resto do ano. E aí, sempre que a gente tentava falar um pouquinho disso, a gente fugia, entrava muito em questões de treinamento, desenvolvimento de Ah, atletas e as métricas, enfim, ficava um pouco para trás. E a gente quer trazer esse assunto aqui hoje, porque a gente vê que acaba sendo não é que é um buraco negro assim, né? Mas todo mundo olha para as siglas, olha para os números e pouco sabe o que significa, né? E às vezes acha que quanto mais melhor, fica disputando um número com o outro ali, igual o Strava, né? Quem tem mais coin, enfim. Rola uma competição de números. Então, assim, ó, cara, para dar uma iniciada, traz para os ouvintes aí um apanhado em geral do que seria essas métricas que a gente tem, né, na potência, dentro do ciclismo que a gente usa hoje. vamos lá. Começar pela métrica, que não é do Training Peaks, né? Mas que foi popularizada por eles, que é uma AVG, que é uma média, né? Do inglês Average, é uma sigla que identifica a produção média de potência num treino ou numa prova. Isso é um primeiro básico, que frequência cardíaca também tinha frequência média, velocidade média, cadência média, uma média aritmética, uma média que nos ajuda a entender aquele comportamento, a encaixar uma boa parte dos dados, né, coletados numa situação de treino ou de prova, mas é só um pequeno resumo, né? Outras siglas aí que estão na cabeça da galera, top of mind, NP, a normalized power, né, que é a potência normalizada, traduzida, essa propriedade intelectual registrada pela Training Peaks. VI, Variability Index, que é o índice de variabilidade, importante marcador também, Training Peaks. IF, Intensity Factor, fator de intensidade, importante. TSS, Training Stress Score, a pontuação da carga de treinamento. São os principais. Obviamente existem outros, mas começaria a nossa conversa com esses 5 aí. Eu acho que, inclusive, o curso tem muita coisa no curso que eu ministro que parte disso, avança para outras coisas. Mas ter domínio disso é fundamental para uma linguagem compreensiva de potência, sem dúvida. Não, muito bom. E todas essas métricas a gente espera passar por algumas ou várias durante o episódio, e elas são derivadas da medida de potência. Então, acho que uma coisa legal para trazer aqui no começo, a gente já conversou até com o primeiro cara que desenvolveu um medidor de potência nacional, né? No final do ano passado, da Ultra Square, né? E conta pra gente, Márcio, para você ter acesso a esses dados de potência, quais são as possibilidades de equipamentos que o que o cara precisa ter, ou alguma coisa que é mais cara, uma coisa que é mais barata, mais acessível, como é que funciona isso? Ótimo. A gente tem 2 tipos de medida, direta ou indireta. A mais óbvia, e a que está sendo agora no Brasil trazida como tecnologia pela empresa que você mencionou, é uma medida direta, né? Você avalia o quanto o seu pé de vela ele deforma. Tem um equipamento que é sensível, um sensor, que consegue gerar um sinal elétrico a partir da deformação do material.
Se a gente pega uma caneta, a gente dobra uma caneta, ela tem alguma deformação. Um pé de vela também sofre deformação, o eixo do pedal sofre deformação, o eixo traseiro no cubo sofre deformação, diversos pontos, o quadro sofre deformação, diversos materiais numa bicicleta sofrem deformação, e justamente eles podem ser medidos. Isso é uma tecnologia de medida direta. A outra tecnologia é uma medida indireta, né, calculada, né, algoritmos que podem calcular cruzando dados, né, mas através de frequência cardíaca, ganho altimétrico, velocidade média de deslocamento, cadência. Você pode compilar esses dados e gerar uma leitura de potência indireta. Isso é uma forma. Matemática, claro, né? Enquanto que a outra a gente tem uma precisão mecânica maior, essa a gente tem cálculos que são importantes, que são confiáveis, mas são medidas indiretas. Um equipamento ganhou atenção, uma medida indireta, é aquele chamado PowerPod, uma caixinha que fica debaixo do guidão, que capta a entrada do ar. Então não é uma medida somente calculada por variáveis, é também a coleta do ar, né, da pressão, da velocidade, da pressão e da direção com que o ar entra dentro dessa caixinha. A gente tem, portanto, uma forma de você estimar a potência produzida de saída, né, lá sobre os pedais. Isso deriva de tecnologia aeroespacial, né, essa medida indireta, né, a gente mede potência de jato de foguete dessa forma, então não é uma coisa qualquer, mas é uma tecnologia que tem muitos complicantes, né, complicadores na instalação de uma bicicleta, de um usuário que não tem, às vezes, nem tanta facilidade com a língua inglesa para ver detalhe técnico de instalação, ou, enfim, não consegue fazer um bom setup, calibragem, não atende todos os pré-requisitos, então a gente vê problemas hoje nas medidas indiretas. As medidas diretas, elas vieram para ficar. A gente tem aí de R$2.000 a $2.000, a gente tem uma variação muito grande de equipamentos no mercado. A gente tem rolos também, esses rolos smart que medem potência, é uma outra forma de você ter uma medida direta e uma medida estacionária de potência, enquanto que os power meters, medidores de potência, eles vão para campo, vão para a rua, tanto off-road quanto na estrada, ou na pista, ou na pista, no track, ou no BMX. A gente tem aí medida direta, equipamentos de campo, tem mais de 36 marcas catalogadas hoje. Tá? Uma informação que eu trago lá no curso também. Então, para todos os bolsos, todos os gostos, só não usa quem não quer. Legal você trazer essa informação, Márcio, porque é uma coisa que a gente já falou aqui, né? Essa tecnologia da potência era algo muito distante para muitos ciclistas, né? E aí, antigamente, quem se utilizava dessa tecnologia era só profissionais, né? E hoje, com essa gama no mercado, principalmente esse sensor brasileiro que a gente trouxe, eu até convido os ouvintes aí a escutar o episódio que a gente fez na temporada passada. Ele é um medidor de potência totalmente acessível, né? E o custo médio aí de R$2.000, se eu não me engano mesmo. Exato. Então, assim, já cabe no bolso de muita gente. Para quem gasta, né, um notão numa bike, o R$2.000 ali é um complemento, né? Que vai dar uma grande diferença em relação a captar dados daquele treino, que vai ajudar o treinador, né? E até o próprio atleta a entender toda a dinâmica que está acontecendo no processo. Então, acho bem massa você trazer essa informação mesmo, porque é isso mesmo. Acaba que quem não tem hoje a tecnologia, quem não quer, né? Exato, porque se tem um custo acessível, mais barato, muito mais barato que vários pequenos acessórios que são objeto de desejo dos atletas, amadores inclusive, não só os profissionais, como você bem disse, a gente não tem mais essa restrição. E que passa necessariamente por parcelamento, né? Numa situação econômica, a gente também tem que considerar. Há 10 anos, nós tínhamos algumas opções no Brasil, importadas, e aí o parcelamento não era uma realidade. E hoje, além de produção nacional, você também tem importadores que também parcelam. Então, a gente fala assim, olha, para gerar um nível de autoconhecimento melhor, para melhorar a comunicação entre partes, você precisa de um medidor de potência. Entre partes me refiro
Treinador e atleta, eles têm uma conversa mais franca quando os números são colocados. Não é a verdade sobre o treino, é uma conversa mais clara. O que antes era um universo biológico, da educação física, da medicina, da fisiologia, que era aquilo que a gente tem debaixo da pele, os músculos, as fibras, as organelas, os metabólitos, que era uma propriedade assim de quem tem capacitação em educação física e formação científica em esportes, já não é mais só nesse universo que se discute um trabalho mecânico. Então é muito interessante se chamar para a discussão pessoas como o fabricante nacional hoje, que é um engenheiro, amante de bicicleta, e conhece muito um outro lado. E é um lado que complementa e que faz a educação física, o esporte nacional crescer sim. Então a gente tem que bater palma, é legal, o convite foi bem feito. Escutem, prestigiem, as medidas de potência estão aí, outros colegas que passaram por aqui, né, no time Seleto PowerCast, acho que é bem legal da gente acompanhar o trabalho dos outros colegas também sobre essa matéria. Daí, Márcio, quando a gente pensa em treinar com potência, o cara adquire um power meter ali, algumas medidas elas são mais óbvias, né? São triviais, é o que realmente o medidor de potência vai dar. Dentre elas, por exemplo, dentre outras realmente, mas potência média, que você citou no começo, potência máxima, o trabalho total, ou se não o trabalho em determinados períodos, você consegue pegar num estímulo, o quanto foi gerar de energia ali. Mas, e daí, para começar as métricas, eu julgo que talvez seja o primeiro ponto, porque daí a gente chega na carga. Já aparece ali a tal da potência normalizada, né? E é com uma fórmula bastante complexa, que na verdade, conversando com o pessoal, pouca gente realmente sabe. O Gerson perguntou no episódio dele pra gente: vocês sabem a fórmula da potência normalizada de cor? Eu falei, pô, velho, eu não sei. Hoje em dia eu já tenho uma ideia melhor, porque no dia que ele falou, eu falei, nossa, agora eu vou decorar esse negócio. Mas explica pra gente da onde que vem essa potência normalizada e como Tá que ela bem, é calculada. tá bem. Primeiro dizer que a normalização, que é o nome da função estatística dada nessa amostragem de dados de potência, não é algo criado pela Training Peaks, tá bem? Mas foi patenteado por eles a normalização de dados de potência e a forma automática do cálculo e da visualização dele nos dispositivos, Garmin, Suunto, Dash, o que tiver de ciclo computador que pareado a um medidor de potência possa te ofertar a leitura. Então, a normalização é algo, por exemplo, que vocês são da educação física, conhecem, por exemplo, em eletromiografia. Existe normalização de dados eletromiográficos. Existe normalização de dados de movimentação financeira, de grandes instituições financeiras. A normalização não é algo que a educação física ou o Training Peaks inventou, tá? A normalização é uma função estatística importante, que pega dados como a potência, que tem uma natureza estocástica, que sobe e desce, parece uma leitura de terremoto, né? Sobe e desce. E quando você está pedalando e lendo potência, parece que está quebrado, né? A primeira impressão é que você tem um número 250 e depois 128, em meio segundo o negócio fez assim. O que está acontecendo? A potência instantânea, ela sofre uma variação grande. A deformação, o torque, eles são muito rapidamente calculados e, portanto, os números que aparecem para a gente têm essa natureza. Na coleta da informação, você precisa normalizar dados para você ter alguma compreensão. Só que essa função aí que vocês apresentaram, que ela é complexa, ela tem 4 etapas, né, para cálculo da normalização. E então você pega, por exemplo, segmentos de 30 segundos, né, é assim que se calcula, tira-se uma média aritmética de cada bloco de 30 segundos, depois você soma essas médias, eleva a raiz quadrada, e você tem, então, como um último item, você tem a eliminação da raiz para, então, te fornecer um número de normalização. Então, é um pacote, digamos que em 1 minuto de pedalada, apenas 1 minuto, que você tem 2 pacotes de 30 segundos. Se você, em média, gerar 100 watts e depois você gerar 100 watts também,
você tem uma AVG de 100 watts nesse minuto. Tá legal? 100 watts nos primeiros 30 segundos, 100 watts no segundo 30 segundos. Só que a pedalada ela não acontece exatamente assim, né? Dessa maneira uniforme. Há variações, como eu acabei de mencionar. Então a média de 100 ela não representa muito a natureza física, fisiológica do corpo humano. Como a gente vai para 120, vai para 40, para de pedalar para pegar a garrafinha, por pequenas frações, a gente tem a necessidade de ter uma outra aplicação estatística. Por isso, do uso da normalização. Então, a normalização, nesse exemplo que eu estava falando, ela vai ser muito importante para corrigir algumas imperfeições que a média não aponta e que também dá uma estimativa real do custo fisiológico. Porque nessas pequenas mudanças de potência que a gente tem em 1 minuto ou às vezes em 1 hora, e são muitas mudanças em 1 hora, a gente não tem na média o real custo fisiológico. A normalizada, ela é quase sempre, para usar o termo correto, ela é geralmente maior do que a potência média. Então, a normalização é um número maior que a média, e a gente usa a normalização porque ela vai conseguir contemplar, atender esses pequenos desvios de potência estocástica que foi mencionado. Então é importante olhar a normalização como uma correção e uma tentativa de expressar o real custo fisiológico, tá? Então, por definição, a potência normalizada é a estimativa do custo fisiológico que o atleta tem quando pedala. Eu acho, tem uma medida legal aí que é o índice de variação, que compara, né? De certa forma, está relacionado aí à média, à potência média, à potência normalizada, né? E no Isso, geral, aí pega as duas, né? quanto mais próximos elas estiverem, você consegue, o índice de variação é menor, e aí aponta o quão contínuo foi aquele treino. Eu gostaria de Exato, fazer. é o passo regular, né? Um bom passista no ciclismo, ele mantém um esforço constante. Mesmo que suba, desça, o passo constante vai estar expresso lá no VI com um número muito perto de 1,00. Quanto mais próximo de 1,00, mais constante é o passo. Quanto maior for o número, por exemplo, uma fração 1,50. 1,50 indica 50% de variação, quer dizer que não foi um treino em ritmo constante. Então, muitas vezes um treino forte-fraco, ele tem na natureza de método variar muito, vai dar um VI muito alto. O método quer isso, a gente não precisa corrigir. Mas num contrarrelógio, para otimização de performance, a gente privilegia a constância ou a progressão, mas nunca a alternância. A alternância ela não é benéfica, ela não é econômica. Então, um VI baixo para um contrarrelogista é algo desejável. Para um triatleta é algo desejável. Para um triatleta de prova olímpica, não. Para um triatleta de Ironman, que vai disputar uma prova sem vácuo. O VI é necessário, é importante que ele seja baixo para um mountain biker? Não, não é necessário. Não será, não é nem que ele não queira, não vai ser. O terreno não permitirá isso. Isso é interessante, porque por mais que não é possível ter talvez não seja possível mesmo, ter um VI tão próximo de 1 de 1.0, né, no mountain bike, a gente vê que talvez os caras que andam mais rápido, que andam na frente, eles são marcados por uma velocidade cruzeiro maior, e não por muitas pauladas. Então, no fundo, quase sempre, não vou generalizar, mas o cara pela minha percepção, o cara tem vantagem em conseguir manter esse passo e fazer esses treinos com índice de variação mais baixo. E já lanço nenhum desafio, mas lanço uma questão importante. A gente tem que saber analisar extratos de um treino e de uma prova. Da forma agora que nós apresentamos o conceito do VI, que ele quer dizer passo, ele é igual a passo constante VI baixo. Ele é desejável para o contrarrelogista e não é para o mountain biker, o assunto não está encerrado. Eu sou mountain biker e não preciso, não quero saber do VI. Não é isso. Se em algum momento da tua prova você sai do single track e entra numa estrada, você está num grupo, você está puxando o grupo, o treinador pode depois puxar o registro só daquele segmento da estrada e falar, olha aqui, quando você estava puxando o grupo eu não vi o ritmo constante. Aqui era teu trabalho, pontear e manter um passo constante. E não foi feito. O que aconteceu?
Então o treinador não está lá. Então o dedo duro é o medidor de potência. E a análise do VI naquele segmento vai indicar se foi razoável do ponto de vista tático, técnico ou não. Era para dar paulada no estradão? Ah, era. A gente combinou, professor. Então tá bom. Então tá tudo certo. Agora, se não combinou e era para, por exemplo, pegar uma estrada e ficar 10 km no estradão até entrar no single track de novo, qual é o sentido de você ficar fazendo esses bursts, essas saídas, esses disparos? Então, veja, não é que é desprezível o VI para o mountain bike. Outra coisa que eu recebo no curso eu bato de volta. O cara fala, não, então não precisa. Não, precisa. Olha, agora é obviamente importante, fundamental, uma etapa de ciclismo dentro do triatlon, de vácuo proibido, né? Olhar o VI, fundamental. Um VI 1.10 num triatlon, você querendo a tua melhor forma, não é um número bom. Então, treinar essa constância é mandatório, é uma qualidade que o treinador pode controlar ao longo de meses, essa propriedade, para na hora da prova nem precisar ficar olhando tanto o medidor de potência, não se trata disso, né, de você ter um cabresto ali, mas de você aprender a manter um passo constante, porque quando você deixa o atleta cru, sem o medidor, não conhece, não tem experiência, não tem um bom passo, pede para treinar no lugar plano, muitas vezes ele devolve resultado que não é bom. Se esforçou, mas o resultado é totalmente oscilante. Você fala, opa, peraí, tem uma coisa para melhorar. E muitas vezes, para nossa grata surpresa, a devolutiva do feedback é bom. Porque você conseguiu analisar coisas que você, se não tivesse o medidor de potência, você não ia conseguir analisar. Que feedback você daria num treino de ritmo constante que você prescreveu e que você não estava lá do lado? Como é que você vai realmente apontar que aquela pessoa manteve o passo? É sensacional, é maravilhoso, não tem mais desculpa para comprar. Não, esse eu acho que realmente já começa sendo um dos pontos fortes ali do comecinho do medidor de potência. Realmente não tem. E já tem que entrar voadora, meu, é briga de saci, bicho, todo chute é voadora, não ia no peito. E daí, cara, acho que a gente, para dar um passo para frente, a gente pode falar do queridinho de todo mundo. Acho que os ouvintes mais assíduos já ouviram a gente falar bastante dele, principalmente das possibilidades, entre aspas, que são de alguma maneira equivalentes, mas o tal do FTP. O que significa essa tal sigla? Em inglês, Functional Threshold Power, é o limiar de potência funcional. Tem tentativas de correlacionar, bem-sucedidas tentativas, correlacionar FTP com limiar ventilatório 2, com limiar de lactato, com potência crítica e outros conhecimentos acerca aí da fisiologia do treinamento interessantíssimos. Mas o FTP foi também mais um indicador que veio da Training Peaks para falar, olha pessoal, isso aqui, ó, FTP, a sigla, é uma medida de avaliação. A potência é o dado que você está produzindo. Todo treino tem uma potência, tiro tem uma potência, recuperação tem uma potência baixa, tiro tem potência alta, enfim. Todo treino tem NP, todo treino tem VI, tudo tem. Mas o FTP é uma medida de teste, é uma medida de capacidade aeróbia, num teste de campo. Pode ser feito num teste de 20 minutos ou de 60 minutos por definição. Hunter Allen, Andrew Coogan, Hunter Allen, o cofundador aí da Training Peaks, e o Andrew Coogan, um fisiologista com um baita currículo na área científica, e juntos eles conseguiram, então, cruzar banco de dados dos Estados Unidos, de ciclistas, basicamente, de laboratório com teste de campo. A possibilidade do medidor de potência no campo trouxe a possibilidade, aventou-se essa questão, falou, será que alguma medida do campo se relaciona ao laboratório? Porque o laboratório já sabia desde 1960 que existia limiar anaeróbio, que é um nível importante fisiológico para o treinamento. Treinadores na década de 70, 80, treinadores vanguardistas que tiveram acesso à ciência, evoluíram muito, especialmente nos esportes cíclicos. Fizeram testes laboratoriais, identificavam o limiar ventilatório de seus atletas, esportes de quadra, esportes no ciclismo, na corrida, na natação, etc., e conseguiu então prescrever o treinamento às custas do limiar ventilatório. E aí, com o advento dos medidores de potência, percebeu-se a relação
do FTP, do teste de campo, com as medidas de laboratório. Ele falou, poxa, peraí, se tem uma correlação tão alta, que é alta para 20 minutos e alta para 60 minutos, bora divulgar esse aqui o teste. Então, assim, um atleta de endurance, um atleta mountain biker, triatleta ou um atleta de ciclismo, ele precisa de uma boa capacidade aeróbia. Se eu tenho um teste que mede a capacidade aeróbia, vou aplicar esse teste. Usaram testes de 20 minutos, tá? Esse é um padrão. Agora, esse é um padrão norte-americano, cabe dizer, né? Você tem um DNA aí que é bastante da corrente americana. Quando a gente vai para a Europa, a gente tem um padrão de avaliação de campo, de capacidade aeróbica que não é de 20 minutos. Obviamente a gente sabe que na Europa tem uma influência também americana muito grande, não é isso, mas você verifica claramente assim, um padrão, eu falo, no curso trago alguns dados de tabela, né, da UCI, da Federação Internacional de Ciclismo. Ela tem um padrão, um protocolo de teste que usa o Wattbike, que é um ergômetro inglês, muito interessante. Tem aqui no Brasil, já trabalhei com ele, umas avaliações. É um padrão de seleção de talentos. Você tem velódromos lá, por exemplo, na Inglaterra, que você tem a pista e na parte interna, junto com o vestiário, com a baia ali de preparação de aquecimento, você tem uma série de watt bikes. Os testes acontecem lá. E os testes de capacidade aeróbia no processo UCI, eles não são testes de 20 minutos, são testes de 4 minutos. Ah, mas é bom, é ruim? Isso é uma discussão que academicamente a gente poderia levar e buscar referências para tal. Mas o que é usado hoje nesse tipo de, como eu falei, de identificação de talentos, esse processo, um teste de 6 segundos, um teste de 30 segundos, um teste de 4 minutos. Isso é a composição de um perfil para possivelmente selecionar um talento. Na Wattbike é feito assim. Eles têm dados, gente, tabelados de mais de 4 mil atletas, de diferentes níveis, atletas em desenvolvimento, juniores, profissionais e amadores e atletas recreativos. Eles conseguem categorizar isso de acordo com a performance para diferentes tipos de teste. E tem um padrão Training Peaks. Qual que é o padrão Training Peaks que veio? O padrão Training Peaks não é só tratar essas métricas dessas siglas que nós conversamos há pouco, do VI, do IF, do TSS, da NP e da VG. Não é só isso, não. É tratar também da classificação de diferentes capacidades físicas, do perfil de potência. O perfil de potência Training Peaks, um teste de 5 segundos, 1 minuto, 5 minutos e 20 minutos. Você pega 4 diferentes valências, joga numa tabela e se enxerga, se mapeia ali. Então o FTP, ele é uma medida de capacidade aeróbica, apenas uma qualidade que o ciclista possui. É a capacidade de resistência. E a velocidade? Ela é medida não em 20 minutos. A potência neuromuscular é medida em 5 segundos. Potência máxima, claro. E seus componentes fisiológicos fosfagênicos, né, de geração de energia, de muita energia em curtíssima duração de tempo. A gente sabe de uma natureza fisiológica, mas são coisas completamente distintas. Então, para você conhecer mesmo, para ter um retrato fiel do ciclista, não adianta você só fazer o FTP. Mas é um teste, hein? Danilo Gustavo ouvintes, é isso. O teste FTP é um caminho, passo número 1. Tem que começar por ele. É a medida de capacidade aeróbica, mas não só ele. Ô Márcio, legal falar desse perfil de potência, porque assim, eu fiquei pensando aqui, você falou, né, que tem o teste de, a gente faz uma repetição com várias durações. A gente pode, de alguma forma, pegar os dados de uma competição, por exemplo, e jogar, ao invés de fazer um teste específico, né, em vez de eu Claro, fazer um dia de 5, né, porque aí claro. talvez traz um resultado, né, mais fidedigno, vamos colocar assim, Sim, né? o máximo do máximo, né? Na Sim. hora que a pessoa é levada ao limite. Sim, E é aí um o caminho. atleta, de certa forma, consegue identificar se ele tem um perfil mais velocista, se ele tem um perfil mais escalador, né? É para isso que serve o teste, para identificar Exato. as Ele principais identifica o características, né? perfil, quem sou eu, quem são vocês, nas nossas fraquezas e nossos pontos fortes. Vale a frase, né? A gente é tão forte quanto o nosso lado mais fraco nos permite ser. Então, pensando que se eu sou habilidoso para pilotar, se eu subo bem, se eu treino, como bem,
mas chega na hora da prova, eu não tenho uma disciplina tática de saber me posicionar, de saber cumprir o meu plano definido estrategicamente, eu coloco tudo a perder. Não adianta nada um arsenal, um maquinário, você ter uma Ferrari e não conseguir passar marcha, não saber trocar marcha, né? Porque brincou de Need for Speed a vida inteira no videogame. Então, é importante saber cambiar, é importante saber pular, é importante saber estar no pelotão e bater guidão com guidão e manter a linha reta e ficar confiante estar nessa situação. Não é para ser tensa essa situação, embora seja e tenha um risco, a gente sabe que é para ser algo que é uma habilidade que tem que ser adquirida, estimulada precocemente se possível, mas tem que conhecer mecânica, saber trocar peça, tem que saber ajustar o equipamento, são muitas competências e não somente as físicas. Mas é sim para reconhecer o perfil Gustavo, Danilo e amigos, mas é também para direcionar muitas vezes você para uma prova correta, quer dizer, você tem um perfil que a gente fala assim, o campeão olímpico, quem é que faz um campeão olímpico? Uma campeã olímpica, quem que faz? Papai e a mamãe, né? Por mais que o treinamento possa mexer, potencialize, seja necessário, e de fato o é, e por mais que a ciência não seja um esporte, mas a ciência ajuda o esporte a se desenvolver, a gente tem que reconhecer que tem essa componente que é genética muito importante. E aí eu penso o seguinte, se você tem alguns pontos fortes que te indicam anaeróbio e neuromuscular e para sprints de curta duração, não adianta, você não vai conseguir correr o Race Across America. Ou você vai ter que realmente se redefinir como atleta. Se num esquema de avaliação de um jogador de basquete, rebote, ele tem que fazer assistências, marcar, fazer lance livre, chutar de 3, entre ainda outras tantas competências. As estatísticas, elas apontam para isso. Ele tem que melhorar tudo. Agora, ele pode também ter uma ação tática ali numa equipe de basquete que ele é o principal reboteiro, então ele tem que pular muito bem. Então ele tem que ter essa força neuromuscular para saltar, pegar a bola lá em cima, uma competência dele. O ciclista, se ele é o sprinter do grupo, Pro Tour, vamos fechar os olhos, pensar no Tour de France agora, ele tem que ter uma capacidade neuromuscular muito alta, ele tem que produzir lá seus 20, 21 watts por quilograma para ele conseguir pleitear uma chegada do Tour de France. Porque se ele tiver 15, 16, 17, que é um padrão de atletas, Campeonato Brasileiro de Ciclismo, por exemplo, a gente tem atletas brasileiros que fazem 15, 16, 17, 18 watts por quilo. Mas se eles fossem tentar bater uma chegada no Tour, mesmo sendo lançados assim, com um trem embalador, eles não conseguiam bater uma chegada com Cavendish, com Sagan. E aí, isso por quê? Porque esses caras fazem 21, entende? Eles fazem 21 watts, não tem, vem cá meu bem, é isso aí. Então, a gente pode, com o perfil de potência, não apenas mapear o atleta, mas a gente pode selecionar taticamente uma função para a equipe, redirecioná-lo, não é jogar fora, substituir peças, não é assim. Mas às vezes você tem potenciais que você não sabe. E quando você mapeia outras qualidades além da capacidade aeróbica do FTP, você começa a conhecer mais coisas. Olha só, galera, então a gente já fez uma introdução aqui do que é potência. O Márcio trouxe, né, que todo treino vai ter potência, todo treino vai ter VI, todo treino vai ter potência normalizada. Então a gente já entendeu essas primeiras métricas e agora a gente chega na métrica que a gente chama de TSS, né? Que aí, em teoria, vai dizer o quão estressante, ou quanto de esforço a gente fez naquele treino. Então, Márcio, traz um pouquinho sobre essa métrica, como que a gente pode interpretar ela. Tá bem, ótimo. Ali a gente mencionou o IF, e o Intensity Factor, ele aparece já na fórmula dessa nomenclatura que você acabou de indicar como TSS. O TSS é uma pontuação, a gente quer tentar, de alguma forma, expressar um número que represente o quanto de desgaste a pessoa sofreu naquele treino, naquele dia, naquela prova.
Um treino regenerativo de curta duração tem poucos pontos, eles já não são mais watts, tá? Não é mais uma questão agora mecânica. É uma pontuação arbitrária, mas são poucos pontos. 50 pontos, por exemplo. Uma etapa de longa duração, 6 horas, subindo e descendo, pedalando rápido, pedalando lento, parando para se hidratar, enfim. Já tem uma totalização de pontos bem maior. 250, 270, 300. Ou mais, mas enfim. Você tem uma proporcionalidade. O TSS ele quer, através dessa pontuação, mostrar. Assim, se eu me esforcei mais, eu tenho mais pontos, é isso. Agora, na sua fórmula de cálculo, a gente tem o IF, tem o NP e tem o FTP. A gente tem essas 3 variáveis, são 3 métricas da Training Peaks que compõem, junto com o tempo, expresso no caso em segundos, a gente tem uma composição dessas variáveis para você chegar a essa pontuação. É uma fórmula muito interessante, mas ela não é completa. É um modelo de controle de carga de treinamento. Ele ajuda muito a indicar, por exemplo, minha segunda-feira foi leve, minha terça-feira foi pesada, porque a segunda tem poucos pontos e a terça-feira tem muitos pontos. E aí você vai somando pontos dia a dia e você tem um somatório da semana. E esse somatório da semana começa, esse somatório da semana, ou somatório de 3 dias, já começa a dar uma boa noção de outras variáveis que Training Peaks criou, mas a gente tem necessariamente que passar pelo entendimento desse TSS, porque se eu agora entendo que poucos pontos é leve e muitos pontos foi pesado, eu também tenho que colocar um descanso proporcional. Se eu treino muito forte e faço muitos pontos, eu tenho que descansar mais. Eu não posso chegar numa competição, assim entende-se nos aplicativos, tá? De monitoramento de performance. Processo de modelagem matemático, ele vê dessa forma. Eu não posso chegar em véspera de competição acumulando muitos e muitos e muitos pontos. Eu não posso fazer uma rampa de acúmulo de pontos. Em véspera de competição, eu tenho que diminuir um pouco. Eu tenho que proporcionar uma supercompensação, que é algo que o treinamento esportivo, metodologia russa, já falava já na década de 60. Então, a gente pode dizer que é uma tentativa muito boa, útil. Ela não é completa, mas ela é muito útil. E a partir do TSS a gente tem outras aí que a gente pode falar mais adiante. Márcio, é legal você trazer do TSS, trazer que realmente essa ideia de que é uma modelagem matemática e é uma proposta de calcular a carga. Eu tenho dois assim, problemas pessoais com ele que assim, me limitam de aceitar. Desabafa, Danilo! Um deles, isso é uma dificuldade bem grande mesmo. Pensa, imagina aí um treino. 1 hora e meia, vamos supor. Nos primeiros 20 minutos o cara aqueceu, nos 20 minutos finais o cara desaqueceu. E daí, nesses 50 minutos, ele fez um tiro de 30 segundos máximo, ou seja, ele produziu, sei lá, 3 vezes, 4 vezes o FTP dele, em watts, de média nesse tiro, a cada 10 minutos. Então foi 5 tiros de 30 segundos. Esse é um treino que cansa, vai gerar um desgaste, mas não é um treino que gera um super desgaste, o cara vai demorar para recuperar, igual se ele fizesse 40 minutos no FTP, 1 hora no FTP. Você está me dizendo que não vai gerar muitos pontos, né? Ele é desgastante, mas não gera muitos pontos. Não, o contrário. O que acontece é que, por causa da normalizada, dessa média móvel de 30 segundos, e esses tiros que são muito altos, a normalizada vai lá em cima. Sim. A hora que calcula o TSS de um treino desse, tem semana que o TSS desse treino é maior do que se eu somar uns 4 treinos da semana. Sim. Porque é sempre um esforço matemático de trazer coisas que são fisiológicas, na verdade. Isso é um problema, é uma competição isso. É uma ciência exata contra uma ciência biológica. É uma briga feia aí de cachorro grande. Difícil de responder
e falar para você, ó, o melhor caminho é esse, Danilo. Mas o que A eu gente tem posso que te ter o indicar? cuidado para olhar, né? Temos que ter o cuidado para olhar qualitativamente. Então, o Muito que eu bom. posso te dizer? Por exemplo, se a gente fosse uma pedalada longa de 6 horas, primeira hora indo bem maneira, a última hora bem leve, é parecido com o exemplo que você tentou trazer, que é um esqueleto de treino, né? A gente começa aquecendo, termina voltando à calma, a gente não produz muita potência, nem normalizada nem média no começo e no final, mas a gente pode fazer disparos no meio de alta qualidade e alta intensidade, mas e aí o TSS pode ser de uma sessão como essa que você descreveu, muito parecido com uma rodagem muito longa, igual o que eu estava tentando descrever agora. Aí você fala, poxa, mas não é justo elas terem a mesma pontuação. Mas é assim que a matemática vai enxergar. A matemática vai expressar em números aqueles parâmetros que você indicou. Ele vai puxar dessa forma. Onde eu sugeriria análise qualitativa e ainda matemática, tá? Como eu falei lá no mountain bike, no exemplo, né, do estradão, você vai ter que, em algum momento, cara, desse arquivo, você vai ter que desprezar, você vai ter que selecionar só o recheio do treino, desprezar o aquecimento e parte final e ver qual foi a pontuação daquela parte principal. Pelo menos isso, né? Então você despreza um excesso de baixa potência e pega somente o segmento que interessa e analisa a pontuação e guarda isso. Isso é uma forma interessante, só que já não é uma forma tão automática como o aplicativo traz. O aplicativo ele olha o TSS do treino todo, então é a contabilidade do esquema todo. Não tem como eu ficar fazendo essa análise estratificada, mas é uma forma, tá? É mesmo uma forma justa. Eu diria que controle de carga de treinamento é uma matéria à parte, mas o que eu posso dizer? Já ouvi de colegas e acho muito interessante. Simples a mera multiplicação do quanto você acha que o treino foi difícil. Cria uma escala, Danilo, de 0 a 10. 0, o treino ficou no sofá, não fez força nenhum. Ou 1, que seja a escala. Uma escala qualquer. E 10, exaustão, máximo, não tinha mais nada para entregar. Você pode pontuar de 1 a 10 e multiplicar pelo tempo. É uma coisa simples, que vai dar um número grande, mas é uma escala de carga de trabalho individual. Mas é subjetivo, é você que vai pontuar, né? Lógico, você tem que jogar limpo. Porque tem atleta que treina 30 minutos e faz um tipo de treino que parece a morte para ele. E ele pode andar 3 horas e ele não ter a mesma percepção, entende? Então, no sistema TSS, 3 horas vai necessariamente pontuar mais que 30 minutos. Mas num sistema de percepção de esforço, você pode colocar uma unidade de número de pontos por hora, onde esse treino de 30 minutos ele mostra que ele é estafante para o atleta. E que no dia seguinte ele não vai estar bem. Poxa, eu acompanho atleta de alto rendimento, eu sei, eles trazem isso para mim. E eu não fico falando só dos números das métricas, querendo resolver, decifrar tudo ali, porque realmente eu sei que elas não atendem, não expressam por completo. Mas a gente tem ali no momento, vou falar a todos, onde eu indico então. Todo treinador tem que estudar isso. Assim como teve que estudar a mitocôndria e os complexos mitocondriais para entender o processo de produção de energia aeróbio, a cadeia fosforilativa, assim como você teve em algum momento que fazer isso, você vai ter que entender o TSS, ter um olhar crítico para que você consiga depois ter o seu sistema de controle. Agora, não controlar não dá. Imagina entrar num avião que você não tem um instrumental, que você não tem um plano de voo, que você não tem um mapa, só tem um piloto e tem a motor e 2 asas. Complicado esse voo, hein? Então, eu acho que o TSS ele não é um problema para periodização, assim, sabe? Mas ele é uma forma de controlar a carga que não é a verdade de tudo. Mas é muito interessante, estudei, estudo, aplico ainda hoje, mas ela não resolve por completo. Recomendo, necessariamente recomendo. Todo mundo, saiu da faculdade, está na faculdade, é atleta, tem que entender isso para poder se conhecer melhor. É para isso que serve. No final do dia, é você se entender melhor
para você poder produzir, ter uma vida legal, para você poder não ficar estafado no trabalho, chegar em casa disposto, para você ser um atleta profissional que renda, porque você sabe descansar a hora certa de descansar e treinar muito na hora que você tem que treinar. Acho que é isso que está envolvido ali. Não, muito bom. Acho que aí a gente concorda em gênero, número e grau. É uma proposta, né? É um modelo. E tem uma frase que eu gosto bastante, que até é de um livro que a gente estava discutindo o ano passado, que o cara fala que nenhum modelo é perfeito, nenhum modelo está totalmente certo, e na verdade todos estão errados, mas alguns deles são úteis. Então, não é. Aí eu acho que o maior problema é você abrir o Training Peaks, achar que aquilo que significa aquilo e não ter o senso crítico de saber de onde veio aquilo. Se você sabe de onde veio, entende as limitações, pô, é uma ótima ferramenta para você usar, assim como a escala do Foster que você, o TRIMP, né, do Foster que você citou, de multiplicar a PSE pela duração, que pessoalmente eu acho uma ótima alternativa, que abrange e atende diversas possibilidades, assim como tem as suas limitações. Cara, na minha conta aqui, partindo do NP, indo pro tem o IF no meio, passando pelo TSS, a gente já tem aí 3, 4 fórmulas. E a partir disso, a gente começa a olhar aqueles gráficos bonitinhos que a galera gosta, de também olhar como que ele tá, como é que vai chegar na prova, que é o fitness, o CTL, carga crônica, né? Fadiga, o ATL, e que vai dar como resultado o TSB. Então fala um pouco disso, dá o que é isso para a galera. Isso, inclusive, é legal porque isso realmente o cara puxou de estudo que tem na literatura, que é da relação agudo-crônico, né? Acho que é um ponto que dá para fazer diretamente essa relação e ele deu um nome novo. Deu mérito de quem entendeu o modelo matemático, conseguiu trazer para nós uma forma de enxergar que antes era pautada na experiência do treinador, em criar blocos, em colorir fases, né? E até chamar de microciclo, meso, macro, o que não há nenhum erro em usar, se apropriar desses termos, mas organizava-se, planejava-se com base apenas na experiência. E à medida que a gente foi colocando mais da medida, a gente viu que o trabalho era importante, trabalho, né, físico, me refiro, o trabalho mecânico, né, e que também essa noção agudo e crônico, eles eram já documentados e estavam relacionados a overtraining, por exemplo. Então, a gente tem um cenário que é de modelo matemático, que é de aplicativo, software, tem as siglas de novo, tal, a coisa começa a virar super tecnológico e informativo, mas ele, de novo, ele volta para o mundo biológico, né? De que forma? O balanço correto entre carga aguda, que é o que você acabou de fazer, vamos falar de uma maneira grosseira, né? A gente tem que tentar simplificar, assim, sempre pedindo licença poética, né, para quem é especialista nisso, mas o agudo é o que você acabou de executar. É aquilo que o teu corpo está sentindo ainda, que está se recuperando e que está usando um hormônio para nivelar a glicose novamente, que está usando algumas enzimas para colocar substrato para dentro do músculo, mais uma vez. Isso é tudo agudo. O crônico é uma adaptação, a gente fala que é acumulativa. Se eu tivesse que falar uma coisa simplista, mas para me fazer claro e didático, o agudo é o que você acabou de fazer e o crônico é o que você vem somando, né? É uma poupança, né? Uma reserva, é um histórico. Então, o que é CTL crônico lá, de carga de treinamento, você percebe que a tendência dele é ir subindo. Ele precisa ir subindo como tendência. Precisa fazer mais. Agora, se o azul sobe como tendência, que é um nível de fitness, de aptidão, vai subindo, subindo. E se o rosa, que é o ATL, que é o agudo, também está subindo, uma hora dá pane no sistema, porque ninguém consegue treinar forte o tempo inteiro, acumular mais, mais e mais. Quando você, em algum momento, você recua, faz treino regenerativo, faz uma semana mais leve,
E aí o rosa, que é o agudo, responde nas suas métricas e no gráfico você vê que ele abaixa, o azul sobe e o rosa abaixa, eles vão para direções completamente opostas. Aí você tem uma situação que é o laranjinha lá, que ela é favorável. Então o TSB, que é a forma, é onde a gente tem que estar olhando, porque a gente tem que competir numa forma boa. E olhar o azul, como eu falei, concorrendo com o rosa, não é uma forma boa. Azul subindo e rosa subindo não é um momento bom de competir. É um momento de adoecer. O que acontece? Você pode se machucar, você pode desanimar, você pode entrar em overreaching. Então, você tem uma situação que não é boa. Nenhum hormônio consegue se recuperar de um estresse. Vamos falar, o cortisol, um hormônio do estresse, para falar em definição correta. Não consegue, sem uma boa noite de sono, sem se alimentar corretamente, sem reduzir a carga de treinamento. Então, a gente precisa olhar esse azul e esse amarelo pensando também nessa regulação daquilo que a gente não vê, que é biológico. Não só para machucar ou para adoecer, mas também para poder competir numa boa forma. Então é importante as subidas e descidas de treino. O amarelo, ele, de novo, se você tiver assim, como eu falei, o amarelo, para ele estar no momento bom, a forma, ele está no gráfico lá do gerenciamento da performance, no Training Peaks, para ele estar no momento bom, você também não pode ir diminuindo o azul, então ele é dependente do azul. Se a tua rampa ela é para descer o azul, se você está diminuindo a carga crônica, o amarelo não vai ser o seu melhor. Vai ser um amarelo que você não adoece, um amarelo que você consegue competir, mas você não vai competir no seu melhor. Então subir o azul, descansar o rosa no momento certo, é fazer a condição do laranjinha, amarelinho, que é a forma chegar no ponto ideal. É necessário sempre olhar o gráfico, tudo muda. Às vezes um período aí nada a ver com esporte, com carga de treinamento, faz a gente mudar. Às vezes você tem compromisso com família, às vezes com patrocinador, no caso de atletas profissionais, viagens, e aí você vê essas dinâmicas mudando muito. Tem que saber ajustar, tem que saber lidar com elas. E fazer com que a gente tenha, assim, como treinador, né, e como atleta, no bate-papo de performance, né, a gente entender que não se trata só de número, né, muitas vezes competir bem é estar com uma vontade de competir, chegar na frente de alguém, muitas vezes é também querer mais que essa outra pessoa, querer mais, merecer, treinar mais, ter mais condições, mas querer mais. Então, a gente sempre vai falar de comportamento gráfico, de métrica de subida azul, rosa, mas a gente vai ter que olhar para isso também. Já acompanhei momentos que eu olhava um TSB desfavorável, menos 60, um número que indicava um estado e o aplicativo automaticamente falava, olha, está num momento aqui de ruim, descansa, a pessoa entrar, competir bem. Mas não é o que eu vejo como regra. Então eu acho que é um modelo matemático que é válido, tem que ser usado, que ajuda muito a você a se conhecer, se entender. Mas em algum momento você vai ter que se livrar um pouquinho. Você pode ir com o seu Waze, do ponto A para o ponto B. Meu filho agora entrou hoje, primeiro dia de aula, escola nova. Usei o Waze, né, para chegar no lugar. Mas eu não vou ligar o Waze todo dia que eu for para lá. Talvez eu pudesse, vai que acontece um trânsito no meio, eu moro em São Paulo, pode ter, né, um percalço assim, mas eu já aprendi o caminho, sabe? E se o atleta já aprendeu o caminho para competir bem, tem que olhar para essa ferramenta que gera um desgaste ficar analisando tanto. Especialmente se você tem um treinador, é incumbência do treinador, imagina. Mas se você é atleta, você vai ficar toda hora olhando? Não sei. Acho melhor, às vezes, assistir um bom filme, tomar um bom vinho, descansar, deixar a cuca relaxada, ficar tranquilo para competir. Acho que é mais importante, muitas vezes. Esse é um ponto muito interessante, porque tem muitos treinadores que ouvem a gente, né? E acho que esse é um ponto de reflexão. Eu ganho muitos atletas na hora do vinho. Quando eu falo que tem que beber vinho, assim, aí, cara, esse é o meu treinador. Muito bom. O quanto que o atleta pode ou deve, sei lá, é indicado que esteja a par desses números. Poxa, essa pergunta é de $1 milhão, Danilo. Se eles tiverem, como que o treinador tem que lidar com isso?
Porque tem outra coisa muito interessante. Taper é uma coisa extremamente batida na literatura, tira 70%, 60% do volume de treino e automaticamente, em grande parte das vezes, não todas, mas a forma vai descer. E o taper aumenta o desempenho, praticamente, tipo, tem bastante estudo mostrando que, pô, é uma estratégia legal. Então, eu olho para a forma, o form, né, ou TSB, mais como talvez a proposta realmente do agudo crônico, que foi feito com outro, não a partir do TSS, né, com outra medida de carga, mas que é a provável suscetibilidade de lesão. Porque como o cara vai andar realmente, tem tanta coisa envolvida, que nem você falou, Exato. de noite o cara bebeu um vinho e estava bem ou ele ficou nervoso? É. E outra coisa mais simples, qual é o conteúdo daquele treino? Porque não é só acumular o TSS, né? E você falou do perfil de potência. Então, que tipo de capacidade, que tipo de estímulo de potência ele você deu durante aquele ciclo de treino para chegar naquela carga? Isso vai ser. Por exemplo, esses trabalhos neurais, onde você tenta atingir muita cadência com uma baixa resistência, eles são bastante excitatórios lá nas placas motoras, não geram potência muito elevada, porque não tem resistência, se necessariamente você coloca uma marcha leve para rodar muito rápido. Então você tem esse sistema, esse drive neural estimulado, não tem potência alta, portanto não vai ter um TSS alto, portanto vai ter alguma implicação lá na curva de forma, mas no ponto de vista de treinamento, se aplicar um estímulo assim e deixar aquilo extremamente estimulado, suscetível, ávido, pronto para a largada, é muito interessante. Então, é um tipo de resposta biológica que eu não encontro e não vai ser exemplificada lá no controle de carga do sistema. Mas é um método que pode ser encaixado. Só para falar de um tipo, né? Assim como você também, por um outro lado, usar a supercompensação de carboidratos, que não vai aparecer ali, mas que vai gerar um desempenho em reta de chegada, e é muito bem documentado que para a grande maioria dos atletas é uma estratégia nutricional que funciona. Assim como hidratar corretamente também vai permitir, em algumas situações mais quentes, um plano de hidratação prévio vai permitir uma estratégia, um sucesso lá no dia, uma chance de êxito maior. Coisas que não estão presentes lá no controle, né, da carga de treinamento. E aí a gente fala, tem que saber, né? É difícil, é um estado de arte, ciência e arte juntos. Cara, perguntando agora para um especialista nisso, que, pô, entende muito de métricas, então é muito bom conversar com você. Acho que, tipo, eu aprendi muito realmente nesse episódio, acredito que o Gustavo e os ouvintes. E você acredita que daqui a alguns anos, eu pessoalmente acho que sim, vão existir cálculos matemáticos que vão conseguir levar em consideração mais coisa e que vão ser cada vez mais precisos, né? Acredito que a gente não deve parar no TSS e nos que vem dele. Ou você acha que não? Vai avançar muito. E vai avançar num ponto assim, que os wearables e tudo que é rastreável, nossa conversa hoje, ou o nosso arquivo na nuvem que acabou subindo, do treino que vocês fizeram hoje, e tudo que a gente usa que nos permite rastreabilidade, eles vão gerar informações muito importantes. Há quem diga que esses dispositivos, essas smart bands, que podem, e hoje, mesmo com uma acurácia questionável, mas que medem pressão, frequência cardíaca e sua quantidade de passos ao longo do dia, ele vai servir para te ajudar na saúde? Vai, claro que vai. Só que também vai ajudar a indústria farmacêutica, alguns representantes, a monitorar quem são os indivíduos que estão com pressão alta para o remédio, de repente, magicamente aparecer na tua casa. Você hoje vira o Instagram, fica falando de loteamento. Eu queria ter uma casa ali na represa, perto da represa de Avaré. Fica falando 10 vezes perto do seu telefone. Você vira a página no Instagram lá, tem um robozinho que te mostra a imobiliária perto de Avaré, que tem um terreno, magicamente ouviu você.
assim como o seu padrão de tempo que você olha um vídeo A, B, C, enfim, gente, não estou falando nenhuma novidade aqui, que essa rastreabilidade, ela já chegou, e no esporte não é diferente. Por exemplo, vou dar aqui a tônica da métrica. Vocês conhecem aquele software Wintervals? O Intervals, ele é muito legal. O que o Intervals tem que outros não têm? Ele tem a classificação do perfil norte-americano, não o europeu. Ele tem os 5 minutos, 5 segundos, 1 minuto, 5 minutos e 20 minutos. Ele classifica você na tabela World Class, aquela coisa que nós já sabemos. Mas ele também te compara com outros pares na mesma faixa etária. Então quer dizer que antes a única comparação que eu podia ter do Danilo era com o Sprinter Pro Tour, na capacidade neuromuscular. Hoje eu já posso comparar Danilo e Gustavo. Ou eu, professor, tinha meu banco de dados e poderia falar, não, Danilo, você está no percentil dos 10 melhores aqui da sua faixa etária, porque posso ser um treinador extremamente organizado e ter esse banco de dados. Ou eu posso hoje entender que tudo que eu produzo em minha curva de potência vai para a nuvem e quem trata esses dados depois classifica e compara pessoas do mesmo sexo que declararam, né, o gênero e a faixa etária. Maravilhoso. Eu tenho um atleta que está no percentil de 50% comparado ao World Class, mas ele está dos 20% melhores na faixa etária dele. Ele adora ver isso. Ele pode ainda estar longe do campeão mundial, mas ele está entre os melhores na assessoria e na faixa etária dele. Isso é muito interessante. E é uma terra meio sem fronteira, hein? Os dados hoje, por mais que as leis tentem, né, cercar os portadores e as pessoas que gerenciam os dados, elas estão aí, cara. Mas não vou pensar nada de forma conspirativa. Eu acho que é mais uma questão assim de ajudar e de ferramentas que vêm para o nosso bem. Hoje eu consigo no curso, eu pego o arquivo lá, falo, tem um arquivo que o Nino Schutter colocou o arquivo dele em uma etapa da World Cup na Alemanha, eu não me lembro exatamente, acho que em 2019, e ele coloca a ANP de todas as subidas dele. Era uma etapa que ele quebrou e ele tem lá a ANP, eram subidas de 2 minutos e 30 aproximadamente, eram 7 voltas, então passava-se no mesmo lugar, ele tinha ANP de cada trecho, então ele já tinha aquela análise estratificada. O Nino quebrou na 5ª subida, e ele começou 3ª, 4ª subida muito forte, muito forte. Ele manteve uma constância, mas não sei se ele atacou, o que aconteceu, tentou recuperar a posição, mas não estava num bom dia, e aí ele quebrou. E eu só sei disso, não é porque eu vi o Nino, mas porque ele publicou os dados. Então, quando a gente tem a publicidade envolvida, a gente tem aspecto positivo e negativo. Eu posso tornar público um dado dele, porque ele divulgou, mas da mesma forma, eu posso trazer e falar, até o Nino dá uma quebrada no pace, dá uma errada. Ele errou. E aí, lá no curso, eu falo, pessoal, olha aqui, ó, não é só porque você está numa prova de XCO Multilaps que você não... Não é que você tenha que olhar a NP enquanto você está pedalando, mas se você não dominar o seu passo numa subida, você está sujeito a quebrar. Se você andar na sua zona vermelha, muito crítica, há muito tempo, você vai quebrar. Ninguém é invencível. E todo mundo tem, como a gente viu, o trabalho aí do professor Felipe, que vocês trouxeram lá no episódio 17, Everton Crivoy trata disso também muito bem. A gente tem um tempo de tolerância, né, por assim dizer, acima da nossa potência crítica, ou acima do nosso FTP, seja lá qual a referência a ser usada. E todos temos, mesmo os galácticos, não? Então, a publicidade ela ajuda em alguns pontos. Nesse sentido, ela é interessante. Mas tem que tomar cuidado em não virar uma competição extrema, briga por cons, como você falou hoje, né? A gente pode, aí, no meio de um processo de treinamento, perder um pouco a mão, não fazer movimentos inteligentes, porque a gente está disputando uma estatística. Não é nenhuma competição, não é nenhum troféu, não é nenhuma medalha. É uma estatística, é uma coisa... O mundo é um pouco maluco hoje em dia, mas essas são as regras. Então, admitamos essas regras e façamos o melhor possível.
Pô, muito bom, cara. E aí, com essa fala toda sua, a gente chegou no ponto que a gente queria, né? Que é a última, a última meta para a gente falar hoje aqui, que é o tal da capacidade funcional de reserva, né? Que você citou brevemente aí. E aí até falou do episódio do professor Felipe, né? O 17, onde ele fala sobre potência crítica, ensina até mesmo a calcular no Excel, né? Então, traz para o pessoal um pouquinho assim da sua experiência em relação a isso, em relação a como que esses dados de potência pode trazer alguma clareza sobre essa capacidade funcional. É, eu acho que quem acabou por conta, eu fiz minha lição para vir aqui hoje e como nós tínhamos conversado sobre a temática, eu vi lá, eu fui atrás do episódio 17, vocês me indicaram, fui. Já falei, E o acho dever de legal. casa, né? Acho que, assim, fiz dever de casa porque é a oportunidade. Toda vez que eu venho falar, eu percebo que eu tenho a oportunidade em aprender. E foi o que aconteceu quando eu abri aquele episódio, eu acabei indo parar em outra coisa. Não um podcast. Vi o nome do professor Everton, então vi o Felipe, depois fui ver o Everton. E fiz curso com o Everton. O Everton já avaliou a Bruna Mann, que é uma triatleta que eu treino hoje. E aí eu falei, cara, deixa eu ver o entendimento do Everton, né, sobre isso, hein? Aí o Everton tem uma lâmina lá numa publicação dele, que é muito interessante, são os domínios de intensidade, né, os 4 domínios. Então eu acho que essa questão que a gente faz agora da reserva, né, da capacidade funcional de reserva, eu acho que a gente tem que pensar nesse domínio moderado, no domínio severo, no domínio extremo, porque, como ele bem destaca ali, né, o mountain bike, por exemplo, embora predomine o extremo e o severo, a diferença da performance e a vitória está no extremo. Então, quer dizer, aquela potência crítica de intervalos de curtíssima duração, de menos de 2 minutos, ela é fundamental para a vitória, para definir quem é o primeiro do segundo colocado. Porque se a gente analisar a potência crítica de um top 5 no Campeonato Brasileiro, talvez a gente veja números muito parecidos. Mas o que explica, então, diferenças na chegada? Em termos de potência, é isso que ele traz muito bem. Eu acho que é essa condição de curtíssima duração. O aplicativo WKO calcula automaticamente aquele tempo individual de estimulação do FCR ou da potência máxima, que aí vai melhorando ainda mais na questão da duração, no intervalo sensível da duração, que te indica de 28 segundos a 49 segundos para você estimular essas competências, do extremo, por exemplo. Porque falar de menos de 2 minutos são 120 segundos. Você tem de 0 a 120 segundos, você tem um universo muito grande, né, de opções. Mas aí vem um aplicativo num processo de modelagem. Veja como a gente não pode virar as costas para modelagem. Eu quis tentar achar um ponto de equilíbrio, né, nas minhas falas. Para agora, no final, falar, olha que interessante, a modelagem ela indica, através de cálculos de potência crítica, que a gente pode ter um intervalo específico que a pessoa desenvolve. E esse intervalo específico corresponde ao desempenho máximo que ela pode obter, no caso XCO. No caso do Ironman, a gente está falando de outra coisa, né? Vamos para uma outra ponta, de uma prova de passo constante, de uma prova onde você tem que se preocupar em ter muita economia de movimento para permitir, inclusive, a etapa subsequente à corrida, mas que é importante ter a dimensão de horas e não mais de minutos pedalando, e a potência em horas. Então, qual que é a potência que eu gero em 3 horas, a potência média em 3 horas? Esse domínio ele não é mais o extremo e severo, ele é o domínio moderado. Então, perceber que a gente tem um outro domínio ali intermediário, dos 2 minutos a 15 minutos, inclusive este intervalo de 2 a 15 minutos, que é o sugerido pelo professor Felipe, para a gente fazer aquelas tentativas para gerar a reta, criar a equação, na tentativa de você indicar a potência crítica do indivíduo, é uma situação importante, porque a gente tem 2 minutos, 4 minutos, 7 minutos,
com potências correspondentes, você cria uma resposta totalmente individual. Você já não vem mais para um universo do tipo, eu tenho meu FTP é 100% da minha capacidade ali aeróbia, e se eu quero estimular o anaeróbio, eu vou a 150%. Não. Por quanto tempo? Na tabela das faixas de treinamento do Kugan, a gente vai falar da zona 6, anaeróbia, de 30 segundos a 3 minutos. Mas tem muita coisa entre 30 segundos e 3 minutos. E aí é quando a gente fala que se a gente tem uma curva individual, se você usa um sistema que é matemático e que você faz uma modelagem e que nesse momento ela é totalmente individual, pode te ajudar muito. Para assessoria, talvez em escala você não consiga fazer. E talvez nem deva fazer, porque tem gente que sobe numa bicicleta e não sabe nem frear e fazer uma curva. Por que vai ficar olhando potência crítica? Então, onde eu vejo nesse universo aí da leitura, da modelagem matemática, eu acho que é realmente no processo de individualização e do alto nível. Eu acho que a melhor aplicação está lá. E não é nada novo isso. É clássico isso. Muito bem documentado. Acho que vale a gente olhar para isso, sim. Olhar para a capacidade de trabalho, né, mecânico, da gente fazer a quantificação de carga de treinamento a partir do trabalho mecânico, de uma forma muito inteligente, não somente na produção de potência. Gosto dessa classificação dos domínios. Acho que para um atleta ali, como eu falei do triatlon e do mountain bike, mas para o atleta de road, um atleta de estrada, ele também tem no domínio severo, ele tem um diferencial. E em alguns acessos do extremo, ele pode ter diferenciais para, por exemplo, ganhar algumas etapas. Não ganhar grandes voltas, mas para ganhar algumas etapas. E volto a ligar isso a processos, como eu falei, não só mais de modelos matemáticos, mas de avaliação de diferentes qualidades. A gente precisa ter a condição neuromuscular bem mapeada, a condição anaeróbia bem mapeada e a condição de consumo máximo de oxigênio e do consumo submáximo de oxigênio. A gente tem que chamar atenção para diferentes valências para justamente trabalhar o gargalo, o ponto fraco. Então, para concluir, a gente tem nesse espectro fazer acontecer a modelagem, sim, quando a gente está num nível de refinamento individual. Acho que essa é a indicação. Training Peaks e monitoramento de performance de uma maneira geral em escala funciona muito bem. Outras fórmulas alternativas para quem não queira usar o aplicativo também cabem e podem entregar bons resultados, desde que o treinador também seja uma pessoa muito plural e conheça muito treinamento e seres humanos e consiga lidar com pessoas. Então há diversas formas de você chegar lá no mesmo lugar. E todas elas são complementares. E muitas vezes a pessoa acaba se identificando com um tipo. Mas são caminhos, todos eles vão chegar lá, vão fazer a pessoa chegar lá. Não, muito bom, muito bom. E realmente, cara, o modelo de potência crítica, ele é lindo. Eu não quero me estender muito aqui, mas há muito tempo começou na velocidade crítica, né? Não é isso, não é novo. E o modelo hiperbólico, e daí dá muita possibilidade, porque quem você falou, você junta com o perfil de potência, então você tem aquelas capacidades mais neuromusculares ali de 15 segundos, quanto o cara consegue entregar rapidamente aquele W' ou FRC, e daí a partir do momento que você faz a curva hiperbólica, então os estímulos de 2 a 20 minutos ali, 2 a 10 minutos, você faz a curva, você tem um perfil completo daquele atleta, o tamanho do W', o quão rápido ele consegue entregar aquele W' e os estímulos mais longos ali. A única limitação dela é que a potência crítica, ela não é, assim como o FTP, a potência de 1 hora, né? Porque ali vai entrar uma discussão de fadiga, né? E vai entrar muitos mecanismos diferentes de fadigas, biologicamente falando, que vão confundir isso, e daí, por mais que no modelo vire uma reta, né, como se na potência crítica fosse sustentável infinitamente,
vai entrar outros mecanismos de fadiga que não estavam presentes antes, e isso não se torna verdade. Mas ainda assim, pô, concordo com você que essa modelagem é uma ferramenta incrível e talvez a melhor que nós temos. E bem individual. E Sim, bem individual. E assim, eu tenho sempre aquela ideia, né, de fazer um atleta inteligente, né? Então, quando a gente vai analisando essas pequenas partes, né, esse perfil da potência, ver a melhora em cada uma das partes ali, a gente consegue dialogar com o atleta, o que que ele está melhorando em cada período do treino, né? Se nosso foco agora, por exemplo, é melhorar sua potência em período curto, e aí você vê essa melhora nos números, a gente está cumprindo o objetivo. E o nosso objetivo nesse momento é esse. Você não precisa melhorar sua potência de 1 hora agora. Eu quero que você melhore 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos. Esse é o objetivo. Você está enxergando que isso está melhorando? Então a gente está cumprindo. Daqui a pouco, dentro Perfeito. do nosso planejamento, a gente vai focar nas outras partes. Agora eu quero que você melhore 1 hora. A gente já melhorou a sua potência lá rápida, agora eu quero que você ganhe essa resistência para 1 hora. E aí a pessoa vai Maravilhoso. construindo, né, cara? Isso é muito legal, E muito legal. o processo ele se autoalimenta. Não precisa ser Sim. um agente que manda frases de efeito, de motivação, ou um patrocinador que coloca um aporte para o atleta. Não, ele começa a realmente entender e começa a se tornar mais senhor da situação. Olha, eu avalio, ajudo como analista de desempenho o time de Jundiaí de ciclismo. Lá tem os atletas jovens, os atletas ex-profissionais que andam bem pra caramba aí, já representaram a seleção brasileira, e atletas de estrada de mountain bike também. Quando eu faço uma avaliação, uma reavaliação, e às vezes não melhora nada num teste de Wingate, não melhora nada num teste de potência máxima, mas melhora, por exemplo, o teste de cadência máxima, que é um teste que eu executo lá que eu aprendi num padrão alemão, eu falo para eles, olha aqui, olha o que está acontecendo. Você, por um lado, já entendeu que potência de 1 segundo, 2 segundos, 3, 2 horas. Se você quer melhorar isso, você não melhorou. Eu estou vendo os números aqui, você não melhorou. Mas você melhorou seu giro máximo no teste de 6 segundos. Antes você fazia 180 RPM, agora você faz 204. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que você melhorou a sua porção neural. O neuromuscular, ele depende de neuro e depende de muscular. Você melhorou o neural. E por mais que a pessoa não enxergue o neural, aí você fala, ó, tem um interruptor aqui, ó, um liga e desliga, né, de luz, ó, liga e desliga. É isso. Tem uma circuitagem dentro de você que leva a informação da tecla para a luz, que permite você enxergar. A gente tem uma passagem elétrica dentro do corpo, isso precisa ser estimulado. Você é jovem, velocidade é uma coisa que a gente é coordenação motora, que a gente ensina quanto é jovem, porque à medida que a gente envelhece, a gente só perde. A gente pode até ganhar massa magra, mas a coordenação de velocidade a gente tem que estimular enquanto jovem. Então, assim, você vê um atleta evoluindo numa competência que pode ser que não defina ali um número em watts muito alto, mas que, por outro lado, mostra que tem uma coordenação sendo adquirida. Então, Não, ponto. e assim, ó, uma simples, só te cortando rapidinho, Márcio, uma simples mudança, né? Não mudou muscularmente, mas mudou a cadência. Essa mudança de cadência que ele aumentou vai ser totalmente transferível para algum momento da prova, né? Então, se antes ele subia com uma certa dificuldade de manter a velocidade de movimento, agora ele está muito mais tranquilo em manter a velocidade alta de movimento, né? Claro, e Então, aí assim, pensa assim na linha do tempo que a gente percebe. Às vezes a gente tem muitos relatos, ciclistas brasileiros vão para a Europa e lá chegando na Europa, além de ver o alto nível acontecendo, e alto nível sim, atletas que às vezes vão para competições na Bélgica, provas de acesso, não são nem da divisão principal da Bélgica competindo e falando, poxa, consegui manter o passo com os caras a prova inteira, chegou no final, já estava na 53,11, todo mundo rodando a perna e os caras indo embora, não tinha mais marcha, não conseguia acompanhar. O que faltou? Faltou cadência, faltou giro, não tinha. Estava fadigado, mas não tinha coordenação para rodar rápido. E aí, senhoras e senhores, é o seguinte, a verdade dos fatos, a gente fala, o que são 3 RPM, né? Você está na 53,11, 3 RPM é muita coisa.
Se você consegue sair de um padrão 95 no sprint e entra em 98 numa marcha dessa, esses 3 giros que você dá, aquele rollout, aquela rolagem no chão, com um pé de vela 170, você está falando de 30 metros. Você anda um monte, mas muito mais rápido que uma pessoa. Então, não só o apelo, venho fazer o apelo agora, desenvolvam velocidade enquanto jovens. Estou dizendo pontualmente, tem que melhorar a cadência, tem que ser capaz. Porque quando você vai para a Europa, você vê os jovens, catraca presa. Quem ganha a prova? Quem gira mais rápido. Lógico, quem tem mais resistência consegue sustentar, ok. Mas você tem que ter uma coordenação ali para isso. E aí é um momento neural de novo que aparece. Olha só, para a gente encerrar nosso bate-papo aqui, vamos para uma última pergunta aqui, que eu acho que é um ponto que muitos ciclistas já tiveram dúvidas ou ainda têm, e é para quando a gente treina com potência, né? A gente tem tantos dados que a potência pode gerar, que o que seria legal o atleta deixar na tela enquanto ele está durante o treino e durante a prova, né? Se seria interessante deixar informações diferentes, até mesmo isso que em algum momento aqui do episódio você comentou, né? Na prova eu não vou ficar totalmente Olhando, né? ligado na potência que eu estou fazendo, mas eu preciso ter uma noção. Então, talvez Tá. o treino é hora dele aprender todas essas percepções, né? Enfim, comenta um pouquinho pra gente. Por exemplo, olha, o IF, métrica importante para o triatlon de longa duração. É um objeto ali para estar no dispositivo, no Garmin. Se é um triatleta, você tem que saber qual é o seu IF de uma prova Ironman. Um IF que te permita correr. Não é o IF para você bater o recorde do ciclismo. É um IF que é bom, é o teu limite, mas é o teu limite que te leva para a corrida e que te permite correr. Então é uma função que tem que estar bem particular do dia da prova. Ou do simulado do triatleta. Já não é tão importante para o mountain biker. Precisa isso na tela, lá no dia da prova. O atleta do mountain bike, por exemplo, a NP é importante? A NP é importante, mas de qual momento? A NP da volta, talvez. É a verdade dos fatos? Não é a verdade dos fatos, mas entre tantos tiros na água que você pode dar, entre grandes erros, a NP, nós já conversamos aqui, ela tenta, ela expressa, estima um custo fisiológico. É válido você ter NP da volta num cross-country. Volta NP da volta, né, uma função, volta 1, NP da volta 2, NP da volta 3. Então, você está pilotando e olhando para o chão, buraco, erosão, roda do outro atleta, pilotar, passar pela lama, rock garden, você tem que fazer tudo. Mas ao passar por uma área de reabastecimento segundos antes, você pode clicar um lap e checar qual vai ser ou foi o seu lap de NP da primeira passagem e da segunda, enfim. Tentar ditar um ritmo na prova, minimamente. Onde no ciclismo? Olha, por exemplo, a potência média da volta, não a potência média do arquivo todo, mas a potência média da volta é uma função de sumar importância para treino intervalado. Precisa de potência média da volta. Então, se eu vou dar 10 tiros de 10 segundos com 5 minutos de descanso, se o treino for esse, eu preciso saber qual foi a potência média daqueles 10 segundos. Eu não posso deixar a potência média do arquivo todo. A potência média do arquivo todo não vai expressar um número importante para eu controlar a minha pedalada. Onde? Um atleta que está treinando um contrarrelógio, ou um contrarrelogista nato, vai para o Campeonato Paulista, vai largar sozinho na rampa, deixar a potência AVG e a NP uma em cima da outra é fundamental para controlar um bom passo. Então, a AVG e a NP na mesma tela para essa situação do contrarrelogista é fundamental. O que é o óbvio? Você precisa do controle do tempo da volta. Num programa intervalado, você precisa saber quanto é 10, a hora de parar os 10 segundos, a hora de interromper 1 minuto, a hora de interromper os 15 minutos. Precisa saber as frações. Então, ter uma coisa simples, que é a cronometragem do tempo de volta, é necessário. Tenha na tela principal, porque senão você começa a se perder tendo que apertar 1000 botões para você fazer uma coisa simples. Onde mais?
Cadência. Onde se aplica a cadência? Bem, estou fazendo um treino intervalado e quero estimular aquela componente neural que eu mencionei há pouco, preciso da função cadência presente. Agora, se o meu treino é uma rodagem de longa duração, eu preciso ficar olhando a cadência na tela principal? Talvez não. Talvez não seja tão importante. Talvez seja mais importante você colocar a frequência cardíaca. Numa rodagem de longa duração, seria muito importante. Frequência cardíaca instantânea, frequência cardíaca média, para perceber se você está ao longo de algumas horas mantendo estabilidade na frequência cardíaca, que é importante, que te ajudaria a mostrar que você não está extremamente desidratado, para mostrar que você está conseguindo sustentar um steady state, que você não está invadindo zonas superiores que depletam estoques e que vão necessariamente ser mais adrenérgicas e aumentar a frequência cardíaca, você começa a se poupar. Então, para cada tipo de treino, você tem uma tela, né? Acho que o curso traz mais detalhes disso, mas depois da gente poder discutir anteriormente tudo sobre treinamento, pautado em potência, e aí a gente fala, olha, recomenda-se o uso dessa tela, por conta disso que você acabou de ver no curso, tá muito claro, né? Mas em resumo é isso, né? Olha que curioso, a Garmin ela não tem VI como função. Não tem VI, pode procurar. Tem IF, tem TSS, tem NP, tem AVG, mas não tem VI. Eu não sei por que não tem VI, não sei. Tem VI na Training Peaks, tem VI na análise do Golden Cheetah, tem VI na análise do Intervals, enfim, da WKO, mas no Garmin, do seu computador que vai na tua bicicleta, não tem VI. Se você quiser, então, fazer um treino para dominar, para controlar esse passo, você pode fazer o jeito tupiniquim, coloca a potência AVG sobre a potência NP na mesma tela, uma em cima da outra, pronto. Você já tem o VI. Qual o objetivo? Manter os números próximos. Se você os mantiver próximos, você está fazendo um VI baixo. Você não precisa fazer análise a posteriori. Você faz a análise em tempo real no treino. Então você treina num lugar seguro que você possa olhar e que você mantenha um passo constante. Mas o tempo da volta, fundamental para o treino intervalado. A potência máxima pode ajudar demais nos treinos intervalados de altíssima intensidade. Você registrar qual foi a potência máxima obtida. Porque a potência máxima, se a gente for analisar só lá no final, a gente perde, às vezes, alguma coisa do treino. Por exemplo, você está fazendo 3 tiros de 5 segundos só. E se você tem a potência máxima que fica ali disposta na tela, a potência máxima do treino, se você fez o primeiro tiro e você apresentou 1.200 watts, no segundo você não melhorou aquele número que está na tela, vai fazer mais um. Que seja 1.201. Mas se o número está na tela para você, ele vira um treinador até. Treinador daqueles casca grossa que fica xingando e falando e testando o brio do sujeito. Mas a potência estanque, o registro da potência máxima, se ela está na tela, num dia de treino intervalado, de altíssima qualidade, pode ser um recurso decisivo para o sucesso. Acho que tem uns caminhos aí, hein? Dá para brincar. Eu acho que é legal isso aí também. Sensacional, Márcio, sensacional. Cara, vamos encerrar aqui. Queria, assim, agradecer imensamente aqui em nome do podcast, que foi um bate-papo, velho. Foi um bate-papo muito legal. Acho que a gente aprendeu muito aqui, eu, Danilão, e acho que os ouvintes aí também vão gostar bastante. E queria abrir o espaço aqui para você falar um pouquinho do seu trabalho, divulgar seus cursos, enfim. Fica à vontade aí para fazer o merchan, que agora é a hora. Tá bom? Obrigado. Eu vou agradecê-los, vou aproveitar o merchan sim. Primeiro indicar minha conta do Instagram. Vocês me encontram lá na rede, Lazari Márcio. É meu sobrenome e meu primeiro nome. Tudo junto. Lazari Márcio. E ali sempre tem alguma novidade quando tem curso presencial aqui em São Paulo. Vai ter uma campanha Brasil esse ano, cursos itinerantes. Aguardem maiores informações. Estou em busca de parceiros locais.
de gestores, de treinadores, ou pessoas que são aí apaixonadas pelo esporte, que têm uma noção de organização de eventos, para receber esses eventos. Então eu quero viajar ao Brasil, estou aí, de mala pronta para sair de São Paulo e chegar aí na tua cidade. Vocês também me encontram aqui em São Paulo, sempre com o professor Gerson Leite, onde a gente tem nossos cursos online hospedados, que é uma pessoa que eu admiro muito, uma baita referência. Então a Trifosfato é uma outra referência lá do Instagram, Trifosfato, para que vocês saibam mais sobre curso, fisiologia, metodologia de treino, diversas modalidades. Uma formação, acho que é uma extensão acadêmica, teórico-prática muito interessante, vale a pena conferir, estou por lá também, tá bom? E não menos importante para o dia de hoje, agradecer vocês aí do PowerCast, primeiro pela brilhante iniciativa de ter uma discussão dessa, trazer pessoas que eu admiro, que eu vi lá, e hoje a lista de vocês vocês atraem gente boa, porque vocês são realmente muito competentes no que vocês fazem, e acho que o Brasil, nosso esporte, nossa ciência vai para uma direção muito interessante. O vento é favorável, né? E a gente está andando rápido graças a pessoas como vocês. Parabéns pelo trabalho. Tenho profunda admiração, respeito pelo que vocês fazem, só aumentou participando aqui hoje com vocês, na qualidade do que foi debatido nos bastidores e também o que vocês ali na hora que a porca torce o rabo, vocês vêm aqui, vocês batem na mesa, vocês mostram que vocês conhecem mesmo, dá muito orgulho disso. Desejo todo sucesso para vocês. Obrigado aos ouvintes que ficaram aqui, aos amigos que prestigiam o trabalho, aos patrocinadores que vocês têm, boa sorte, valeu aí por essa iniciativa, essa corrente do bem, e que 2022 seja um ano de mais abraços, né, galera? De mais liberdade, mais provas, mais esporte e mais saúde para todo mundo. Se Deus quiser, a gente logo vai viver um clima mais normal daquilo que a gente se conhecia. Agradeço a Deus também pelo momento aí de estar aqui com vocês e me dar saúde e compartilhar esse momento aqui. Sou muito grato pelo momento aí. Valeu. A gente fica muito, muito feliz de ouvir isso. Acredito que eu posso dizer em nome de toda a equipe aí do PowerCast. A gente está entrando aí no nosso segundo ano agora, né? E, enfim, a gente gosta muito disso porque, pô, a gente tem a oportunidade de conhecer muita gente, de aprender muito, e que nem você falou, só gente de qualidade. E acho que a gente tem que agradecer, talvez pela sorte até, de conseguir o contato com tanta gente boa, né? A gente fala com grandes cientistas, grandes profissionais, grandes atletas, a gente já falou, então, pô, é muito legal. Obrigadão, Márcio, pela presença. Obrigado mesmo. Agradecer a todos os ouvintes que chegaram até aqui. E esse é o segundo episódio do ano. E vocês já devem ter percebido que ele demorou um pouquinho mais do que no ano passado. Bom, a gente, esse ano, pelo menos no começo do ano, acabou tomando uma atitude aí que não foi fácil de tomar, mas pelo menos no começo do ano os episódios vão ser a cada 15 dias, diferente de uma semana no ano passado, enfim, por inúmeros motivos de logística aí e alguns outros compromissos. Então, espero que vocês entendam, mais episódios cada vez com mais qualidade. A ideia é essa, vai ter menos episódios, mas episódios com muita qualidade e muito conteúdo para vocês, sempre disponíveis no YouTube na íntegra, nas segundas-feiras. Então, já vai no nosso canal do YouTube, se inscreve, curte. E você, ouvinte, que tem uma marca e quer ver a sua marca falando aqui no podcast, manda um direct pra gente está abrindo essa oportunidade também. Até hoje foi um ano inteiro sem nenhum apoio, só por a gente gostar, e só não, a gente ganha muito com isso, já falei, mas a gente está abrindo essa oportunidade primeiramente para os ouvintes, a gente não está divulgando, só falando aqui. Então manda um direct, vai ser um prazer bater um papo e fechar uma possível parceria. E se o Gustavo não quiser falar nada, é isso, galera. Boa tarde, boa noite, bom dia, vem de roda. O podcast mais serelepe do ciclismo brasileiro.